Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, nós vamos conversar sobre a abordagem que a imprensa de língua alemã está dando ao caso do assassinato do ativista do movimento MAGA, né? O movimento Make America Great Again, o Charlie Kirk, né? Eu selecionei dois textos da imprensa de língua alemã, um do principal canal de notícias, o ORF, e o segundo do principal canal de notícias, ou portal de notícias de língua alemã, o Tagesschau. Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu achei muito interessante ver a abordagem que tem sido feita, a preocupação que os europeus estão tendo do que está acontecendo nos Estados Unidos e, sobretudo, da maneira errada que a imprensa brasileira, com raras exceções, tem tratado esse assunto. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube, se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu sei que se trata de um assunto muito sensível e aqui a gente vai tratá-lo baseado nos fatos, ok? Eu vou começar com o nosso primeiro texto, que é esse daqui do OEF. A gente vai pedir para o nosso querido Google traduzi-lo para o português. Aqui fala, né? Os motivos ainda estão no escuro. 5 dias após o assassinato do ativista norte-americano da ultradireita, depois eu vou falar sobre esse termo aqui, Charlie Kirk, os investigadores continuam procurando um motivo. O suspeito Tyler Robinson se recusa a cooperar com as autoridades. Nesta terça-feira, o jovem de 22 anos deve comparecer ao tribunal pela primeira vez. A acusação é de assassinato agravado, assassinato com circunstâncias agravantes. O presidente Donald Trump novamente culpou a esquerda radical ou a esquerda ideológica ou extrema esquerda pelo tiroteio de Kirk em uma universidade no estado americano de Utah no fim de semana. Bom, e aí o Trump acusou seus oponentes políticos no domingo de fomentar a violência em clima de discórdia, né? Havia claramente uma ideologia de esquerda, disse o governador de Utah, Spencer Cox, no programa Meet the Press do NBC. NBC é um dos principais canais de televisão dos Estados Unidos, observando que a família de amigos de Robinson descreveram suas opiniões políticas como de esquerda nos últimos anos. Mesmo que os membros da família vamos dizer assim, do atirador, né, fosse conservadores, ou no caso republicanos e apoiadores de Donald Trump. Questionado pelo apresentador se ele acreditava que as redes sociais poderiam ter desempenhado um papel direto no associado, Cox disse: acredito que a mídia social desempenhou um papel direto em todos os assassinatos e tentativas de assassinato nos últimos 5 anos a 6. Aqui tá, né? Dos muitos jogos, né? Ele era estudante dessa universidade de Utah, estava estudando elétrica aí, ou eletricidade, ou faculdade, bom, a parte de tecnologia, de todas as formas, e ele estava na que chamam de Dark Web, na cultura do Reddit, e suspeita-se que ele se radicalizou aí, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse aqui é um assunto bastante complexo também. Essa aqui é a foto do menino de 22 anos. FBI vê suspeita fundamentada, o chefe do FBI, né, Kash Patel, disse a Fox News é um outro canal bastante conhecido nos Estados Unidos, ele é de direita, na segunda-feira que o DNA da arma do crime correspondia ao do suspeito atirador. Além disso, uma referência escrita ao crime foi encontrada na casa dos pais do suspeito. Robinson, preso, havia declarado que teve a oportunidade de matar Kirk e aceitaria, disse Patel. O documento foi destruído, mas o FBI encontrou evidências forenses da nota. Aqui, né, após o assassinato. Essa palavrinha aqui a gente já vai falar sobre ela, de ultradireita.
O podcaster norte-americano de ultradireita Kirk foi morto a tiros na quarta-feira enquanto falava no campus da Universidade Utah Valley. Milhões de pessoas seguiram seus canais de mídia social e podcast, embora muitas vezes ele não tenha se esquivado da desinformação em seus comentários. Isso aqui a gente está... Vamos primeiro ler os textos para depois ver. Essa daqui é a abordagem do OF, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse termo de ultradireita, extrema-direita, conservador e pouquinho mais, e vamos mostrar de tacada o segundo texto do nosso vídeo, que é esse aqui do Tagesschau. O Tagesschau, já disse, é o principal portal de notícias de língua alemã do mundo, tá? E no caso da Alemanha também. E esse texto aqui é muito interessante, né? Ele fala, né, como o assassinato de Kirk aprofunda a divisão dos Estados Unidos, e aí é onde a gente quer chegar. Aí na sexta-feira passada, a viúva Erika Kirk, né, do ativista conservador de direita, que já mudou o nome, né? Ativista conservador, então eu estava falando ultradireita, embora nem sempre a tradução do Google é muito boa, mas já mudou aqui. Direito assassinado, Charlie Kirk falou, em um discurso emocionado ela anunciou, se você pensa que a missão do meu marido era poderosa antes, você não tem ideia do que acabou de desencadear, ou seja, ela vai continuar fazendo, né? Infelizmente, alguns comentários da esquerda política nas redes sociais sobre a morte do ativista também parecem ser pelo menos moralmente desencadeados. Às vezes a morte de Kirk é francamente celebrada, né? A gente teve aí o caso no Brasil daquele youtuber, historiador, né, o Eduardo Bueno, né, que também é conhecido como Peninha, que festejou, né, infelizmente o falecimento desse ativista do movimento MAGA, como a gente falou, do Charlie Kirk, e acabou sendo cancelado, perdendo contratos e palestras e tudo, porque, vamos ser sinceros, né, a gente não festeja a morte de ninguém e de opositor político. Aí lá, os críticos de Kirk perdem emprego, como a gente já falou, a reação por parte dos apoiadores de Trump a essas postagens, comentários de mau gosto é brutal. No entanto, também sobre aqueles que apenas criticam as mensagens de Kirk, o que deve ser possível na política mesmo após a morte. Uma verdadeira campanha está em andamento na internet, na qual líderes de opiniões políticos conservadores de direita pedem que postagens ou declarações críticas online sobre Kirk sejam denunciadas publicamente a fim de conseguir a demissão dos seus autores. Isso é um assunto, né, o cancelamento, que é um negócio bastante. Se você der uma voltinha, que ele dá um exemplo, né, de pilotos da American Airlines que comemoraram o assassinato do Kirk, várias postagens, né, se vocês falam inglês, vocês vão ver, assim, uma imensa quantidade de jovens, especialmente de universidades, festejando também, né, e aí fala, né, a sociedade dos Estados Unidos está profundamente dividida com dois campos intransigentemente opostos um ao outro. Isso tem sido extremamente evidente desde a tentativa do assassinato de Kirk. E só podemos esperar que esses conflitos não se tornem violentos. Eu estou um pouco negativa aí. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem essa parte aqui. Numerosos políticos de esquerda também pediram moderação, incluindo Bernie Sanders, né? Bernie Sanders é um nome do Partido Democrata, né? Inclusive da ala socialista, uma ala um pouco mais, vamos dizer assim, de uma esquerda mais ideológica, vamos falar assim. Ele não concordou com Kirk em quase nenhum ponto, mas era a essência de uma democracia que todos pudessem expressar sua opinião sem medo. Concordo plenamente. É preciso discutir sobre as diferentes posições e, no final, o povo pode decidir nas urnas. Exatamente a minha opinião. E é assim que a democracia funciona. Bom, dado isso, eu vou agora fazer as minhas considerações sobre esse assunto. A primeira delas, a gente não precisa nem ir muito longe dizer que sobre nenhum contexto você vai festejar a morte de um opositor político. Isso em nenhum caso, em nenhum momento. E também você não vai partir para a violência para você impor as suas ideias, né? E, infelizmente, caso bastante comum das alas mais ideologizadas, seja da esquerda ou seja de direita, que não consegue impor as suas ideias no debate público, né, não consegue se impor através da liberdade de expressão e acaba partindo para a violência. Esse é o ponto 1. Ponto 2 está relacionado à expressão
extrema-direita. Nesse movimento MAGA, né, Make America Great Again, você vai ver vários personagens, dos personagens que são muito ideológicos, né, dos personagens que são realmente extremistas, chegando quase naquela palavra mesmo, isso que você está pensando, nazismo, né, nazistas, que efetivamente são muito agressivos, e tem aqueles que têm um viés muito religioso, como é o caso desse moço que foi assassinado, o Charlie Kirk. Nem sabia da existência dele, né? Vou ser sincero. E dei uma olhada nas postagens dele, dei uma escutada nos vídeos dele. E aí tem um ponto que é muito interessante, que a gente, quando fala dos Estados Unidos, a gente tem que ter isso muito em mente. Temos a costa leste, a costa oeste, né? Califórnia e Nova York, que são as partes mais progressistas, europeias, de alguma maneira, e temos o Midwest, o centro dos Estados Unidos, que é muito conservador. Mas não é um conservador como aqui na Europa, é um conservador puritano, é uma coisa muito puritana. E quando você escuta ele, pelo menos vamos dizer assim, os vídeos que eu vi dele, você vê nitidamente isso. Você vai achar isso ruim? Não, eu absolutamente parto do princípio, eu sou uma defensora da liberdade de expressão, eu acho que o debate de ideias, ele deve existir, né, e sobretudo, é, é, permitir, inclusive ele estava, né, na nossa universidade de Utah, ali para conversar com os estudantes, até porque muito desses e vamos dizer assim, esquerda ideológica, né, extrema esquerda, coisas do gênero, vem exatamente das universidades. Eu presenciei isso na Universidade de Viena, quando eu estive lá, entre 2006 e 2010, e se você escutar um barulho, é minha filha, não se assustem, de fundo, sem problema, e eu presenciei esse movimento, vamos dizer assim, e essa radicalização ideológica, que é muito ruim, tá? Porque existem pessoas que acabam partindo para a ação, como aconteceu com esse menino, né? Que ele acabou realmente partindo para a ação. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: será que ele é a ponta de um iceberg de vários, vamos dizer assim, pessoas que se radicalizaram nas redes sociais e que querem levar adiante um plano, vamos dizer assim, de efetivamente levar a polarização a fundo e criar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que eu tenho lido e tenho visto de muitos analistas políticos europeus muito preocupados. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele sempre foi visto como um país liberal, um país da bastião da democracia, bastião das liberdades de expressão, e que agora se vê no meio de afundando nisso. E é uma coisa que eu acho interessante também, é que a gente tem a ideia das guerras, né? Achar que guerra é só você pegar e falar assim, não, como a guerra na Ucrânia, né? A Rússia falou assim, não, eu quero anexar você e ponto, eu quero anexar você como país, eu vou lá e inicia uma guerra clássica, né, com aviões, tanques e equipamento militar. Não necessariamente, você pode partir para uma guerra nesse sentido, de você ir através das redes sociais, ideologizar as pessoas através de redes sociais, né, ou grupos de discussão, ou o que seja, e a partir daí você ter vários grupos e esses grupos começarem a desencadear ações de guerrilha, por exemplo, né, sair metralhando casas e jogando bombas, ou o que seja, né? E os Estados Unidos têm ainda dois pontos que eu não vi ninguém falando. Primeiro, a questão racial, que é uma questão muito, muito, muito sensível, né? De uma sociedade efetivamente racialmente dividida, diferente da brasileira, que é mestiça, embora tenha muita gente que queira implantar isso também no Brasil, sendo que a história é totalmente diferente. E tem a questão das armas. Sim, isso é uma questão muito séria, porque você compra armas nos Estados Unidos como você compra comida, né? E isso não vai mudar, tá? Isso é uma coisa que está muito intrinsecamente ligado à história dos Estados Unidos. Então, você tem alguns fatores e algumas preocupações, né, de você ver, e é a perspectiva do europeu de ver a democracia norte-americana sendo se esfacelando e caindo
vamos dizer assim, sendo esfacelada, sendo destruída, né? E com as grandes preocupações do como continua, né? Se essa espiral de polarização continua e se essa espiral de violência também continua. E por fim, a gente vai falar o óbvio, né? De que se nunca deve se festejar a morte de um opositor político. E esse vídeo que inclusive eu vou gravar o próximo vídeo que eu vou falar o caso específico do Brasil. Aqui na Europa, só para a gente concluir, o termo extrema-direita, ou ultradireita, ou conservador que seja, a imprensa brasileira tem a tendência a achar que tudo que não seja de esquerda é necessariamente extrema-direita, e não é, tá? Não do que eu vi desse ativista, que o que aconteceu também é muito comum também, o movimento político, né? Quando teve a campanha do Trump, que muitos que se uniram, né, em torno dele para apoiá-lo, para não permitir que o opositor político, no caso aí era a Kamala Harris, né, ou o Partido Republicano ganhar. Isso é um movimento normal. Agora, na minha leitura, eu diria mais que ele é um ultradireita conservador, mas assim com um viés católico religioso muito forte, tá? Não necessariamente extrema-direita como muitos da imprensa brasileira escreveu, incluindo também a imprensa aqui, alguns textos que eu vi na imprensa em língua alemã. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu vou gravar logo em seguida o próximo vídeo, onde eu vou falar mais especificamente da imprensa brasileira. Não deixe de assistir. E mais uma vez, se vocês curtem o meu conteúdo, basta se inscrever, curtir, compartilhar. E nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Muito obrigada.